Boa noite. Buracos na via. Depois de 7 anos de construção, pista do MOVE vive em constante obra de recapeamento. 24 horas fechada. Pista da BR-262 é liberada na tarde de hoje, depois de acidente que deixou 2 mortos nesta quinta-feira. Abaixo da meta, campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada pelo Ministério da Saúde. Dia da Indústria. Empresários mineiros participam de cerimônia de premiação na capital. Conta mais barata? CEMIG reajusta as tarifas a partir deste domingo e consumidor vai notar economia no fim do mês. Esses são os destaques de hoje do Jornal Band Minas, que começa agora. Nós começamos falando das pistas do MOVE aqui na capital. Muita gente se pergunta como o sistema de transporte, criado em 2010, apresenta tantos problemas na via em um curto período de tempo. O chão de concreto planejado para o tráfego dos ônibus parece que não durou tanto quanto era esperado. A gente foi conversar com um especialista para entender melhor essa situação. Olha só. Diariamente, ônibus e táxis fazem centenas de viagens, passando pela Avenida Antônio Carlos, um dos principais corredores viários de Belo Horizonte. Eles se utilizam das pistas centrais, construídas especificamente para esta finalidade e para a passagem de veículos em situações de emergência. As pistas exclusivas do transporte público aqui na avenida têm quase 8 quilômetros de extensão. Elas foram feitas com este material aqui, um concreto que tem a durabilidade média de 20 anos. Mas nos últimos dias, as vias têm passado por manutenções feitas pela Sudecap. As obras foram concluídas entre 2010 e 2011. Mas os buracos já estão por toda a parte. Quem trabalha no trecho reclama das condições da pista. Rapaz, tem bastante buraco aí, viu? Bastante buraco. E pra cima ali, ó, tem buraco demais da conta. Acaba estragando o carro, aí o pessoal quer cobrar da gente. Atrapalha muito. Para dar em carreira de ônibus, defeito no ônibus estraga e a gente tem que pagar se estragar. O piso foi feito muito fraco, ele tinha obrigação de durar muito mais anos. Tem muito lugar aí que podia melhorar mais e tem lugar que estão quebrando à toa, na minha opinião. Você acha que uma pavimentação feita para durar uns 20 anos tem durado pouco, só 5? Nem 3 anos direito. Em janeiro deste ano, parte da via afundou no bairro Cachoeirinha, região noroeste da capital. O trecho precisou passar por reformas. Para este especialista em pavimentações deste tipo, a durabilidade do concreto pode variar bastante. Toda obra de engenharia existe a possibilidade de um insucesso, né? Mas eu diria que o BRT não é um malogro, não é um insucesso. O que acontece é que existem defeitos que podem ocorrer ao longo do tempo e que podem ser sanados, como é normal, e o pavimento ter uma durabilidade conforme se espera. De acordo com o professor, os testes para a implantação deste tipo de pavimento são muito rigorosos. Em um deles, é exercida uma pressão sobre um bloco de concreto com as mesmas características do material que será usado na obra. Dalter fez uma simulação para a nossa equipe. Quando a peça se quebra, o computador aponta qual a carga o concreto irá aguentar. Chega esse ponto de máxima, é o ponto de ruptura. Então, levou praticamente 3 minutos, né? E depois, nesse exato ponto, ele se rompe. Por conta desse rigor, o especialista acredita que a obra teve decisões acertadas. A exemplo de cidades como São Paulo, Curitiba, Goiânia, todos, a São Paulo há mais tempo, né? Rio de Janeiro, todas as regiões de tráfego intenso e canalizado são de pavimentos de concreto. Ele, na verdade, se encaixa muito bem nessa situação. E nós mostramos ontem um acidente com um caminhão bitrem que deixou 2 pessoas mortas na BR-262 em Juatuba, na região metropolitana. Só hoje a pista foi liberada e a gente vai conversar com o repórter Igor Calian, que está na nossa redação e traz mais informações para a gente sobre esse assunto. Boa noite, Igor. Olá, Luciana. Boa noite para você e para todos que acompanham o jornal Band Minas. Como você bem disse, Luciana, a gente mostrou esse acidente desde ontem, que é um caminhão bitrem que estava carregado com 2 tanques cheios
cheio de óleo diesel que acabou tombando às margens da BR-262, na altura da cidade de Juatuba, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. O pessoal de casa, inclusive, já está acompanhando algumas imagens desse acidente que realmente foi muito grave. A gente pode perceber muito óleo diesel na pista. E, Luciano, o que aconteceu? Justamente por essa quantidade excessiva de óleo que demorou bastante para a polícia e para os bombeiros conseguirem fazer todo o trabalho de retirada. Infelizmente, 2 pessoas morreram nesse acidente, o motorista e o passageiro. E hoje, depois de quase 24 horas, depois de esvaziar totalmente os tanques, o Corpo de Bombeiros conseguiu retirar o veículo do local e agora o trânsito flui normalmente, tanto no sentido Belo Horizonte e também no Triângulo Mineiro. Luciana. Ok, obrigada, Igor, pelas informações. E a partir do próximo domingo, os consumidores residenciais atendidos pela CEMIG vão ter uma redução de pelo menos 6% na conta de luz. O percentual foi definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que divulgou hoje que a bandeira tarifária para o mês de junho será verde. Mas você, consumidor, tem que continuar atento aos gastos com a luz de casa. Uma boa notícia para os consumidores residenciais e industriais. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, definiu o percentual de cobrança para a nova tarifa de energia. O reajuste médio foi calculado em 10,66%, válido para todas as classes de consumo, como explica o gerente de tarifas da companhia, Giordano Bruno Matos. O reajuste não é definido por atividade econômica, ele é definido pelo porte do consumidor e qual o nível de tensão que ele se conecta. Aí, como exemplo, um consumidor de alta tensão, ele percebeu uma redução maior e normalmente esses consumidores de alta tensão são consumidores industriais, porque tem equipamentos mais pesados, mas existem também consumidores industriais na baixa tensão, comerciais de baixa tensão, que vão perceber o mesmo reajuste de um cliente residencial. Um dos principais fatores para este reajuste foi a redução de encargos setoriais, valores cobrados por determinação legal para o desenvolvimento do setor elétrico e para as políticas energéticas do governo federal. O principal fator para esse reajuste foi a redução de encargos setoriais, mais especificamente a CDE, que chama Conta de Desenvolvimento Energético, que é um fundo setorial que tem como principal objetivo dele subsídios, seja subsídio a consumidores rurais, consumidores de baixa renda, subsídio à energia no norte, porque o norte do país, no Amazonas, eles têm um sistema isolado que não é conectado ao sistema brasileiro como um todo. A nova tarifa terá 1 ano de duração, válida até 27 de maio de 2018. Nas ruas, a população aprova a notícia. Em tempos de crise, toda e qualquer economia é sempre bem-vinda. Eu acho muito bom, porque está muito difícil, a crise tá dura, daí não tem emprego, está muito difícil. Vai melhorar, né? Vai vir mais alto, porque está muito caro. Mas vai diminuir mesmo? É verdade? Sério mesmo? 6,03% a partir de domingo agora para residências. Então vamos aguardar, né? Mas atenção, é preciso ficar atento no consumo e não extrapolar. Importante dizer que é necessário manter atenção no consumo, porque se o cliente aumentar o consumo, ele não vai perceber redução nenhuma no que ele paga na fatura. É nada de relaxar, fiquem atentos. E a partir de hoje, nós vamos mostrar aqui no Jornal Band Minas alguns projetos sociais que recebem o apoio da Fundação Brasil Foundation, que mobiliza recursos para ideias e ações que transformam o Brasil e promovem igualdade, justiça social e oportunidade para todos. Hoje você vai conhecer a Casa Criativa, um espaço multidisciplinar que busca fomentar a indústria criativa com ações colaborativas. Aos 81 anos, seu Wilson não perdeu tempo. Pegou a máquina que mal sabia usar e correu para as aulas de fotografia. Eu tenho uma máquina fotográfica, mas eu não sei lidar com ela. E eu queria aprender. Um aprendizado nessa altura da idade, achei ótimo. As aulas são divididas entre a prática e a teoria. E os alunos se divertem produzindo as fotos da aula teórica. Sou gamada com foto. Toda a vida eu tiro foto, toda a vida, e nunca tive uma aula. Só na raça mesmo, viu? E agora tá adorando? Tô adorando, viu?
É uma brincadeira séria. A aula de fotografia é talvez uma das mais movimentadas. São cerca de 30 alunos matriculados. Aqui, além de trabalhar a autoestima, eles também ganham um novo olhar sobre a cidade. Eles têm uma alegria de contar a sua história, de contar a história do bairro, de contar a sua história de vida. É uma experiência, né, que para eles é bem produtiva, é bem interessante. O projeto é realizado pela Casa Criativa com recursos da Brasil Foundation. Esse projeto foi uma ideia que nós tínhamos de trabalhar com a população idosa, né, da terceira idade, mas de uma forma mais lúdica, mais interativa. Sabe? Então a gente procurou desenvolver uma metodologia, voltar para a questão tecnológica, que é acessível a todo cidadão, independente da faixa etária. Então essa que foi a nossa preocupação. A Casa Criativa é um projeto dedicado à indústria criativa de Contagem e atividades sociais. O espaço possui infraestrutura adequada para realizar workshops, palestras, cursos e eventos. A Casa Criativa é um espaço que a gente quer tornar uma referência na área de economia criativa e de projetos sociais. Então a gente procura abrir a casa para que todos os empreendedores sociais, desenvolvimento de projetos comunitários, possam tê-la como espaço de referência e de troca para o desenvolvimento de projetos. A Casa Criativa foi uma das 4 iniciativas no estado de Minas Gerais contempladas com o Prêmio Inovação Comunitária da Brasil Foundation, que mobiliza recursos para ideias e ações que transformam o Brasil. Eles trabalham com líderes, organizações sociais e uma rede de apoiadores para promover igualdade, justiça social e oportunidade para todos os brasileiros. Nós temos uma rede, né, de parceiros que nos acompanham e colaboram bastante com a gente e nos enviaram esse edital. Olha, esse edital é a cara de vocês, vocês têm um perfil para poder se tornarem parceiros da Brasil Foundation. Assim que começou. Desde março, a Casa Criativa está desenvolvendo seus projetos, como este das aulas de fotografia, com recursos da Brasil Foundation. E projetos novos e maiores devem começar em breve. Para mim, na minha filosofia, não basta a gente passar pela história. É importante também fazer história. Enquanto isso, vamos desafiar seu Wilson. – 71% das pessoas em Belo Horizonte já foram vacinadas contra a gripe, mas o número ainda está abaixo da meta. E por isso, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação. Depois do intervalo, a gente fala sobre o assunto. E ainda, você está com o nome sujo? Uma pesquisa mostrou que grande parte de quem está nessa situação faz contratos com empresas para regularizar o nome. Só que nem sempre isso dá certo e aí as dívidas viram uma bola de neve. Você vai ver a seguir. 59 milhões. Esse é o número de pessoas físicas que estão negativadas no país. É o que mostra uma pesquisa feita pelo SPC Brasil. A intenção era resolver o problema, mas Dona Maria Josina acabou criando outro maior. Fez um empréstimo para pagar uma dívida. Só não contava que o salário iria atrasar vários meses. O orçamento desequilibrou e a bola de neve cresceu. Eu acontece que minha vida fica parada. Não consigo crédito em nada. Eu quero pagar, eu tenho para meu nome. Dona Maria Josina está entre os 59 milhões de brasileiros inadimplentes. A maioria das dívidas é com os bancos. Depois vem o comércio. Lisley deve quase R$1.000 e avalia contratar uma empresa ou advogado para ajudar na negociação. Em 2 meses já de R$80 já estava 200. Aí me falaram que poderia entrar com uma ação porque os juros é abusivo. Vai acumulando juros e juros e eu não vou ganhar um salário que vou ter que poder pagar tudo de uma vez. Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil mostra que 60% das pessoas que contrataram intermediários para quitar dívidas não conseguiram limpar o nome. Ele, mais do que ninguém, sabe o quanto que o bolso dele comporta. Então, ele podendo negociar as parcelas, juros, abatimento do valor, se assim for o caso, ele saberá melhor do que uma empresa terceirizada. Não existe fórmula mágica para ficar livre de uma dívida. Procurar a empresa e negociar é a melhor solução. Mas antes de assinar um novo contrato, é preciso fazer as contas e calcular se o valor e o número de parcelas cabem realmente no orçamento. Se após ele renegociar o contrato, ele não cumprir, além de continuar devendo, ele vai perder a credibilidade com o credor. Eni devia R$28.000. Ela negociou com o banco um desconto de R$8.000 e pegou um empréstimo para quitar a dívida.
Agora, paga parcelas que cabem no bolso. Se essa negociação estiver plausível também, você fala, olha, eu só posso pagar X durante o mês. Foi assim que você fez? Foi assim que eu fiz. Eu fui uma boa negociadora. Você ficar fora do mercado de crédito é ruim. É bom você estar dentro do mercado de crédito, consumir, mas consumir de forma planejada e consciente. E com a imunização abaixo do esperado pelo Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe, que terminaria hoje, foi prorrogada. Nós vamos conversar com o repórter Diogo Ramalho, que tem as informações, traz os detalhes para a gente. Boa noite, Diogo. Boa noite para você, Luciana. Boa noite para todo mundo. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacina para a gripe estará disponível agora até o dia 9 de junho e acredita atingir a meta de 824.599 pessoas. Até a tarde de ontem, 71% do público-alvo foi vacinado, o que significa 587.445 pessoas. A vacina estará disponível nos postos de saúde para idosos, gestantes, crianças com menos de 5 anos de idade, pessoas com doenças crônicas, professores e profissionais da área de saúde. Luciana. Ok, obrigada, Diogo, pelas informações. Boa noite para você. Só lembrando que você que não está nesse público-alvo pode procurar uma clínica, um laboratório particular e se vacinar também. E a gente muda de assunto para falar de gastronomia mineira. A nossa comida típica é muito famosa por todo o país e encanta os turistas que visitam nossas cidades. Hoje nós vamos descobrir os segredos que atraem os visitantes pelo paladar. Sabia que esse imóvel do século XVIII, com arquitetura colonial, já foi moradia de tropeiros? A casa já foi ponto de parada e descanso deles. Com tanta história para contar, o lugar se tornou um museu. A cidade é Ipoema, um dos distritos de Itabira. Fica a pouco mais de 80 quilômetros de Belo Horizonte. São mais de 700 peças que retratam a vida dos tropeiros. Essa coleção que foi doada, algumas foram doadas pela comunidade, pelos alguns visitantes, e 500 peças foram compradas pela Prefeitura Municipal de Itabira, do senhor José Dutra, um fazendeiro do Rio Vermelho. Até as panelas ajudam a contar histórias. Nelas era feito o tradicional tropeiro, que se tornou a cara de Minas. E o nome do nosso famoso feijão surgiu por causa dos tropeiros de mercadorias do período colonial. Hoje vem gente de todo lugar só para experimentar essa delícia mineira. E é daqueles no capricho, sabe? Com linguiça, carne, bacon, ovos. Deu água na boca. Que os tropeiros usavam antigamente, né? Porque eles não podiam levar ingredientes frescos. Então, o que eles levavam? Era embutidos, né? Eram o bacon, a calabresa, a carne salgada. Então, assim, na estrada, eles faziam o feijãozinho deles. O primeiro segredo é você ter amor ao que faz, né? Então, você colocar uma pitadinha de amor ali fica muito bom. E também você escolher ingredientes de qualidade, né? Você colocando os ingredientes bons e um fogãozinho a lenha. E depois de um tropeiro, que tal um doce? E ele vem de uma cidade com estilo europeu que abriga o Grande Hotel de Araxá, no sul de Minas, que já ganhou até fama internacional com a história de Dona Beija. E Dona Joaninha é uma das doceiras mais antigas daqui. Foi a pioneira no Brasil em fazer doce de fruta em compotas. Tudo começou há 46 anos. Hoje, aos 83 anos de idade, Dona Joaninha ainda põe a mão na massa e conserva a simpatia que conquistou os turistas. Não tem segredo, é gostar de fazer. A produção é toda artesanal e preserva a tradição. Os doces são feitos em tachos de cobre. Cerca de 3.000 unidades são produzidas por mês. E assim começou, aqui na própria residência e tudo mais, o famoso fundo do quintal, e num processo artesanal. E a coisa foi se expandindo, que ela começou, vamos fazer um doce de goiaba, vou fazer um doce de laranja, ela começou no início só com os doces de fruta. Atrativos que enchem os olhos e aguçam o paladar de quem passa pela terra de Dona Beija.
Vamos ver agora como ficam as temperaturas aqui na capital. O sábado vai ter mínima de 15 graus e a máxima de 27. O céu fica claro a parcialmente nublado durante todo o dia. Atenção com a umidade relativa do ar, que fica em torno de 35%, índice considerado baixo. No domingo, o céu fica claro a parcialmente nublado, com névoa seca, e as temperaturas variam entre 14 e 27 graus. Na segunda-feira, o céu fica claro com névoa seca e os termômetros marcando entre 15 e 28 graus. E depois do intervalo, você vai ver os destaques do futebol. Os times mineiros acertaram a contratação de reforços e já se preparam para a rodada do fim de semana. Todos os detalhes daqui a pouco. E ainda, o Dia da Indústria foi comemorado aqui na capital com cerimônia e premiação. E mesmo com a situação complicada no país, os números mineiros foram comemorados na noite dessa quinta-feira. Você vai ver a seguir. Nós estamos de volta e vamos falar do futebol agora, porque já está aqui André Salles. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo. Bom, o Galo ontem dormiu bem no Atlético, passou bem a noite porque recebeu aí a notícia de classificação em primeiro lugar na Libertadores, mas na prática, o que isso significa? Pois é, primeiro lugar geral, Luciana, e significa disputar ou definir todos os mata-matas dentro de casa, o que para o Atlético costuma ser uma grande vantagem. Agora, há contratações também? Quais são as novidades? Pois é, as novidades a gente pode falar. Do lado do Atlético, o Valdívia já está treinando aí há 2 dias com os novos companheiros. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que ele não saiu no BID, né, o Boletim Informativo Diário da CBF, e por isso não pode ser relacionado para esse fim de semana. O torcedor vai ter que esperar um pouco mais. Falando do Cruzeiro, tá quase terminando a novela Sassá, né? E aí o Cruzeiro acabou colocando o meia Marcos Vinícius como opção de troca. O Marcos Vinícius já está acertado com o Botafogo, o Sassá acertado com o Cruzeiro. Faltam só os exames médicos, as assinaturas do contrato para que o Sassá passe a ser jogador celeste. Pois é, os dois times mineiros, Atlético e Cruzeiro, jogam neste fim de semana. Como é que está a preparação para a rodada? Pois é, o Atlético está mais definido, né? Para o jogo de manhã do domingo contra a Ponte Preta. A equipe deve ser a que vem jogando nos últimos jogos mesmo, não deve mudar muito, sem muitas surpresas, digamos assim. Já no Cruzeiro, muitas dúvidas. O técnico Mano Menezes chegou a testar a formação com 3 volantes, com a entrada do Cabral, testou também o Rafael Marques como um falso 9 na vaga do Ramon Ábila, mas tentou despistar hoje na coletiva, Luciano. Falou que foi apenas um teste, como ele teve a semana de treinos, fez algumas variações para ver o que funciona, o que não funciona. A gente não tem noção nenhuma do que ele vai escalar. Vamos aguardar então, e você na segunda-feira conta tudo pra gente. Combinado? Boa noite, André. Boa noite fim de semana. Você, para todo mundo. Até segunda. Bom fim de semana. E o Dia da Indústria foi comemorado entre o empresariado mineiro, mesmo em meio à crise política que afeta também a economia do país. Ainda assim, os números em Minas Gerais foram comemorados na solenidade que aconteceu na noite dessa quinta-feira. A noite de gala para o setor industrial mineiro reuniu centenas de empresários e autoridades no Minas Centro. O Dia da Indústria, instituído pelo presidente Juscelino Kubitschek, também é usado para homenagear aqueles que se destacaram no cenário nacional. É um dia importante, emblemático, né? Nós estávamos mais animados, né? Mas não é qualquer coisa que nos derruba, não é qualquer coisa que põe o industrial para baixo, né? Então viemos aqui homenagear, né, as pessoas que se destacaram, as pessoas que, com todas as dificuldades, passam a ser exemplo para nós industriais. Durante o evento, houve a entrega da Medalha do Mérito Empresarial. O industrial do ano foi Rubens Menin, presidente da MRV Engenharia. O engenheiro e sócio fundador da construtora foi escolhido por uma comissão formada por membros da FIENG. Não tem dúvida que é uma coisa muito bacana, né? A gente se sente honrado, é uma organização igual a FIENG, que é comprometida com o desenvolvimento de Minas Gerais, com o crescimento da nossa economia. Então esse reconhecimento nos traz muito orgulho, a mim e à empresa. Além de Rubens, outros 14 industriais foram agraciados com medalhas. Elas foram entregues pelo presidente da FIENG, Olavo Machado, e pelo governador do estado, Fernando Pimentel. A solenidade ainda contou com a condecoração do vice-presidente da FIENG, Aguinaldo Diniz Filho, que recebeu uma homenagem da Confederação Nacional da Indústria. Em sua fala, Aguinaldo lembrou a atual situação econômica do país. O país vive um momento complicado, momento político, essencialmente político, muito complicado. Então cumpre a todos nós que temos uma pequena responsabilidade, trabalharmos para que a gente consiga
fazer com que o país seja mais justo, socialmente melhor, e aí possamos enfrentar essa conjuntura que está aí. Então esse dia comemorado hoje da indústria não deixa de ser um grito, uma resposta para que a gente possa caminhar num destino melhor para o nosso país. O Jornal Band Minas fica por aqui. Para você, um excelente fim de semana. Obrigada pela companhia. A gente volta a se ver na segunda-feira. Você segue com notícias nacionais e também internacionais no Jornal da Band.